Olá pessoal, estamos aqui fazendo os últimos ajustes para ver se está tudo funcionando bem. Pessoal que tiver aí já pode dar um ok se o som, a imagem está boa, está com algum problema ou se está tudo ok. Mais um minutinho e a gente inicia. Estão me ouvindo bem, pessoal? Imagem tá boa, o som tá bom. Douglas, meu filho, tá ouvindo bem aí? Imagem tá boa, som tá bom. Beleza, boa noite, Tereza. Então vamos começar, né? Mais uma vez, boa noite a todos presentes na nossa reflexão deste sábado. E eu gostaria de comentar hoje sobre um capítulo e um versículo, e dois versículos de uma carta de Paulo aos Coríntios, rogando a Jesus que a todos nos abençoe, nos inspire, nos guarde nos nossos pensamentos, ações, nos nossos lares, e guarde a todos aqueles que se encontram hospitalizados e necessitados da presença e da luz do nosso Mestre. Vamos lá. Não é novidade para ninguém que sempre nós passamos na Terra por momentos de desafios, por momentos de atribulações, sempre. Mas nesses últimos tempos, principalmente nesse tempo que vivemos hoje, parece que aumentou um pouco. Nós estamos passando por um período enorme de perplexidade, de espanto, de angústias, de atribulações.
Tem horas que nós ficamos quase que sem chão. Muitas vezes ficamos em pânico, às vezes sem norte. O horizonte parece que fica nublado, o céu escurece de tantas calamidades sociais e pessoais que enfrentamos. É porque antes não tinha as redes sociais e hoje qualquer ferida que se abre, o mundo em instantes fica sabendo das coisas. Basta ver com a pandemia o grande desemprego no planeta. Doenças infectos contagiosas, independente do Covid. Está faltando, por incrível que pareça, que nos deixou perplexos, faltar oxigênio em plena floresta amazônica. E nós entregamos muitas vezes a desânimos, a indecisões e questionamentos baseados no quê? Na incredulidade daquelas pessoas que aos poucos vai perdendo a esperança de que algo melhore. Olhamos para o futuro e muitas vezes pensamos ou enxergamos esse futuro como um caos total. Mas é aí que entra o Evangelho. O Evangelho que a gente sempre deixa para depois, ele é um manancial de água pura e fresca, que mata a sede de todos nós sedentos da terra. Mas a gente não dá lá muita importância. Lembro do irmão Leão, uma vez perguntou a Francisco de Assis como é que ele enxergava Deus. E Francisco diz que eu enxergo Deus como um copo de água fresca. O irmão Leão se espantou, né? Deus, um copo de água fresca? Sim, irmão Leão, um copo de água fresca que eu bebo e mata minha sede por toda a eternidade. Então o Evangelho é como esse pote de água pura e fresca, mas a gente lá não vai dando muito valor para ele. E é lá nesse Evangelho que nós encontramos, através do apóstolo Paulo, essa chama de fé que buscamos, essa chama de fé que pode incendiar o nosso coração. Porque mesmo preso, o apóstolo Paulo escreveu inúmeras cartas para várias cidades, para seus irmãos, ele preso, confortando, dando forças para aqueles que estavam em liberdade. E foi numa dessas cartas, lá que ele escreveu para Coríntios, no capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9, que Paulo nos diz o seguinte, que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que beleza, né? Para entendermos bem as cartas de Paulo, e principalmente esses dois versículos que ele escreveu aos Coríntios, nós precisamos compreender o significado das palavras. Então, diz Paulo que em tudo nós somos atribulados. Ser atribulado é enfrentar aflições, adversidades, sofrimentos, sejam eles físicos, morais, acontecimentos desagradáveis, acontecimentos penosos. Ser angustiados é estarmos aflitos, agoniados, ansiosos, atormentados. Ser perplexo é ser tomado de espanto.
ficar atônito, indeciso, é o que mais acontece hoje, né? Quando a gente vê cada coisa que a gente fica tomado de espanto, fica perplexo, a gente não acredita que aquilo pode estar sendo feito por um ser humano. Ser desanimado é ser desencorajado, desestimulado, desalentado, sem vontade de agir. Ser perseguido por alguém, quando Paulo fala em perseguição, não é só por alguém, mas pode ser por alguma coisa, por uma situação, por uma circunstância. Estar abatido, entristecido, pensativo. Então, a constatação de Paulo de ontem, há 20 séculos atrás, evidencia exatamente o momento que nós vivemos na atualidade em toda a Terra. Parece que ele escreveu ontem essa carta, né? Tanto ao nosso redor, quanto no planeta como um todo, quanto em nossa intimidade. Nós estamos ficando cada vez mais perplexos, espantados diante de tantas ações que ferem aquelas coisas que nós acreditamos, os valores da alma, e que vamos vendo acontecer de forma cada vez mais frequente. Às vezes são ações novas, mas às vezes são aquelas ações que a gente vem repetindo desde eras remotas, quando ainda estávamos estagiando no primitivismo da nossa evolução. Dá a impressão, olhando a Terra hoje, talvez por isso que as pessoas esquecem do Evangelho, porque acham que tudo está perdido. Ah, vou mexer com esse negócio de Evangelho, não. Acha que isso é bobagem, né? Não enxerga o Evangelho como um roteiro, né? Dá a impressão de que os maus, olhando a Terra hoje, dá a impressão que os maus prosperam, de que a irresponsabilidade cresce, de que a imoralidade domina, de que o Instituto da Família desmorona, de que a educação desaba abatida e o materialismo vence. Vemos crises sem precedentes na história, prenunciando um caos jamais visto no mundo inteiro com todos os seus ais. Mas por quê? Será que é assim mesmo? Isso porque todo mundo só valoriza o mal, as coisas negativas. Já disse alguém que o bem não prospera, não se impõe, porque o bem é tímido e o mal é ousado. E a gente fica com vergonha de fazer o bem. A gente fica com vergonha de dar fazendo um gesto gentil, e das pessoas fica com vergonha daqueles que nos rodeiam. É por isso que a televisão, as mídias só postam coisas negativas, porque é ali que está o ibope. Mas será que é assim? Será que a família está desmoronando? O mundo está em um caos total que jamais nós vimos e não tem mais saída? Aí nós vamos perguntar, por que o apóstolo Paulo se colocou dessa forma tão forte assim, mesmo preso, diante das atribulações, das angústias que ele estava vivendo e que a igreja do Cristo estava vivendo fora da prisão? Angústias, perseguições e perplexidades da existência. Por que ele se faz tão forte, dizendo: não estou desamparado, não estou desanimado e nem destruído? Que fortaleza é essa que Paulo tirou? Da onde? Aí a gente vai arrumar a nossa desculpinha, né? Aí a gente diz assim: ah, mas é Paulo, é o apóstolo dos gentios. E Paulo encontrou Jesus. Por isso que ele conseguiu essa firmeza, essa fortaleza.
Mas nós devolvemos a pergunta para que vocês pensem. Mas e aí? Ué, uai, né? Como diz o mineiro. Mas nós também não encontramos Jesus? Nós não estamos falando de Jesus todo dia? Lendo sobre Jesus todo dia? Encontrando Jesus em todos os lugares onde passamos? Qual que é a diferença? A grande diferença é que Paulo encontrou Jesus, entendeu Jesus e abraçou a mensagem do Cristo como roteiro para a sua vida. E passou a viver essa mensagem com o máximo de intensidade. Aí está a grande diferença. Sabe o que acontece com a gente? A gente diz assim, eu vou iniciar o evangelho no lar da minha casa. Aí a gente tira um dia da semana, 1 hora, uns minutinhos, lê a página do evangelho, faz uma oração, até reflete sobre aquilo, fechamos o evangelho, guardamos e no outro dia nada mudou. A gente não tenta pensar, puxa vida, eu li aquilo ontem, agora chegou o momento de eu tentar fazer. Eu li ontem que eu não devo revidar a ofensa. E agora a pessoa acabou de me ofender. Mas eu esqueci o que eu li ontem. Eu só vou preocupar com o evangelho no próximo dia do evangelho no lar que eu resolvi fazer. Então, é diferente de Paulo. Paulo abraçou a mensagem. É isso que a gente precisa fazer. Entender Jesus. O que ele está pedindo. Onde que ele está indicando, orientando. Para abraçar essa mensagem. Nós encontramos Jesus praticamente diariamente, mas continuamos distraídos pelo caminho, sem nos interessar pela mensagem que ele trouxe. E o que deu tamanha força a Paulo na mensagem de Jesus? O que será que foi? Não tenham dúvida. Foi a grande certeza que Paulo teve quando abraçou a mensagem do Cristo da imortalidade da alma e da vida futura. Porque se Paulo não tivesse entendido, compreendido, apreendido esses 2 pontos, imortalidade da alma e vida futura, ele teria desanimado. Estava preso, ia ser morto a qualquer momento. Ele poderia ter pensado, nada valeu a pena, estou aqui preso, não consegui nada, perdi a fortuna, perdi meus pais, perdi minha noiva, perdi tudo de material que eu tinha. Se ele não acreditasse na imortalidade da alma e na vida futura, ele nem carta teria escrito. Por isso, a mensagem que o Espiritismo nos traz é maravilhosa. O Espiritismo nos coloca numa posição que nós passamos a olhar para a vida material, para as perdas, para os prejuízos, para as injustiças, para as angústias, para as perseguições, atribulações, com um outro olhar, com o olhar de que tudo isso é temporário. Tudo isso são desafios que fortalecem o nosso aprendizado. O Espiritismo vem trazer essa certeza que Paulo teve. Explica, detalha a vida futura sem fantasias, sem conto de fadas, sem crenças ilusórias inventadas. O que a doutrina espírita nos traz Jesus de volta são as ideias precisas, detalhadas, consistentes, baseados em fatos ocorridos em
todos os tempos e que atestam a imortalidade da alma até hoje. O conhecimento da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo nos proporciona uma inabalável fé na imortalidade da alma e na vida futura. Vai nos explicar o que nós podemos e não podemos esperar dessa vida futura. Nos traz uma fé raciocinada, onde nós devemos e podemos pensar, raciocinar, refletir, chegar às conclusões a que nós somos capazes de chegar. E com isso nós mudamos a maneira de encararmos a vida material. O mundo continua o mesmo, ou quase o mesmo, que vai mudando. Mas quando nós duvidamos da imortalidade da alma e da vida futura, automaticamente nós duvidamos da mensagem do Cristo. Você já pensou nisso? Acredito em Jesus, mas não acredito na imortalidade da alma. Não acredito que eu tenho uma vida futura. Então, vamos repensar. Está em contradição com o ensinamento do Cristo. Estamos incertos quanto à mensagem dele, que vem trazer exatamente a vida futura e a imortalidade da alma. E quando a gente duvida disso, nós dirigimos todos os nossos pensamentos para a vida material. E nós focamos só no mundo material. Sem a certeza do futuro, nós nos entregamos radicalmente ao aqui, ao agora, à matéria, ao presente e damos tudo para conquistarmos tudo quanto é de material. Basta ver as pessoas. Tem pessoas que dão tudo para conquistar os bens materiais. E com isso, muitas vezes, se corrompem, são corrompidos, porque tem a sensação de que eles passam a ter a sensação de que viverão eternamente no corpo físico, usufruindo daquela riqueza, muitas vezes fruto da sua corrupção material e moral. Se nós olharmos para a vida só com o olhar material, tudo isso que estamos vivendo assume uma proporção enorme. Tudo se transforma em drama. E aí a gente entra em pânico. As coisas mais simples se tornam catástrofes gigantescas. E quando acontece da gente ter uma perda, seja de um bem material ou de uma pessoa querida, quantas vezes nos desesperamos e quantos buscam como solução o suicídio, uma solução enganosa. Com a doutrina espírita, nós aprendemos a olhar a vida no dia a dia com a fé na vida futura. Então, se nós pegarmos esses 2 versículos de Paulo e termos essa certeza que Paulo teve, certeza da vida espiritual, da imortalidade, tudo se simplifica. Por isso que Paulo estava tranquilo, mesmo preso, mesmo com a saúde abalada. Passamos a entender que tudo isso é uma breve passagem, apenas um estágio que nós encarnados estamos passando na Terra. Com a fé na vida futura, a morte deixa de ser tenebrosa para ser libertação. A fé na vida futura nos acalma, nos traz serenidade, porque essa confiança nos dá a certeza do que é provisório e do que é permanente, do que é definitivo. É por isso que o apóstolo Paulo é firme na sua carta aos Coríntios. É como se ele escrevesse para nós hoje. É como se ele dissesse para nós: olha, vocês podem ficar perplexos,
espantados com tudo que está ocorrendo no mundo e na sua vida. Mas não desanimem. Vocês podem passar por aflições, ficarem tristes, abatidos, mas tenha certeza de que ninguém está desamparado. Ninguém está destruído. Por isso, não desanime. Esperança em Jesus. Tudo passa. Somente o que for essencial da essência do Espírito permanecerá, pois só isso é permanente. Mas os políticos, mas a economia. Onde estão os políticos de Roma? A economia romana? Os faraós? Tudo passou. Então, para termos essa certeza, essa convicção que Paulo teve, não tem saída. Nós precisamos entender Jesus, abraçar Jesus, o convite de Jesus, a sua mensagem. Não é simplesmente ler e falar, já fiz a minha parte. Mas o que nós podemos fazer? Colocar o Evangelho, aquilo que lemos, que aprendemos em prática. Sempre doar o melhor de nós, porque todos nós temos alguma coisa de bom para doar. Não precisa fazer o impossível, não. Realizar o que estiver ao nosso alcance, para o bem de todos. Nunca, como nos tempos atuais, houve tanta necessidade do Evangelho de Jesus, redivivo pela doutrina espírita para todos nós espíritos sedentos de consolo, de esclarecimento, para que nenhum de nós perca a direção do bem, deixando-se envolver pelas ilusões passageiras do mal. As catástrofes, o caos aparente que o mundo vive, está no nosso olhar. O Evangelho de Jesus vem para que a gente mude esse olhar. Jesus passou pelo nosso planeta, num momento de extrema sombra, mas o seu olhar não sintonizou com essas sombras. Sabia ele que é o nosso governador da imortalidade da alma, da vida futura. Por que ia desesperar? Então Jesus nos convoca ao testemunho pessoal e intransferível. Nos chama para o serviço de redenção de nós mesmos, de autoenfrentamento, para que nós possamos iniciar as ações de atitudes renovadoras que nós não podemos mais adiar por nem mais um segundo. Não dá mais para adiar a gente olhar para nós e começar a agir. Precisamos auxiliar a nós e aos irmãos em maiores necessidades que as nossas, em nome do amor. Nós ainda não somos leais seguidores do Cristo. Estamos iniciando esforços para corrigir nossas mazelas, nossas dificuldades espirituais. Estamos iniciando esforços para conquistarmos virtudes que nos propicia integração na equipe de trabalho do Divino Amigo. Precisamos nos esforçar, conforme a capacidade de cada um. Compreender que esse momento é precioso. O minuto de cada dia não deve ser desperdiçado, e sim ser investido no bem comum. Eu gostaria de concluir essa pequena reflexão com mais um versículo de Paulo, em outra carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 5, onde ele diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, nós temos de Deus um edifício,
e não uma casa feita por mãos, mas um edifício eterno nos céus. Traduzindo isto, ele diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo físico, se desfizer, nós temos de Deus um edifício, uma outra vida, num outro plano, não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, estejamos atentos a Jesus e aproveitemos o tempo com Jesus. Muita paz. Obrigado pela presença de todos que nos acompanharam nessa reflexão. Vamos colocar em prática aquilo que lemos, que escutamos de positivo em nossas vidas. Um beijo a todos e até um próximo sábado. Fiquem em paz e com Deus. Que assim seja.